O Sol é praticamente a razão pela qual nós estamos aqui hoje. Uma parte considerável da vida na Terra depende da luz e da energia do Sol para sobreviver. E a nossa relação com o Sol está desde os nossos mitos até as nossas maneiras de gerar energia e comida. Mas o que aconteceria se o Sol fosse um buraco negro? A física não é só uma maneira de nós entendermos como o universo funciona. Ela também é uma ferramenta para a gente fazer previsões, como a desse cenário hipotético aparentemente catastrófico. Primeiro eu preciso tirar uma coisa do caminho. O Sol não vai virar um buraco negro. E isso é por causa da quantidade de massa na nossa estrela. O último estágio de evolução estelar do Sol provavelmente vai ser virar uma anã branca. Uma estrela de material tão denso e compacto que uma pequena colher de chá de anã branca tem 50 toneladas. Mas se a estrela for massiva o suficiente, ela vai virar uma supernova, um dos eventos mais brilhantes e energéticos do universo. Para vocês terem uma noção da quantidade de energia envolvida em uma supernova, nós aqui da Terra conseguimos ver estrelas virando supernovas individualmente em outras galáxias. E por esse curto período de tempo, o brilho emitido pela supernova é maior do que o da galáxia inteira. Um dos resultados possíveis de uma supernova são as estrelas de nêutron, também conhecidas como pulsares. E se você ficou impressionado com a densidade da anã branca, ela não chega nem perto da densidade da estrela de nêutrons. Imagine um objeto com 2 vezes a massa do Sol, comprimido em uma esfera de 20 km de diâmetro. Isso é mais ou menos metade do tamanho da ilha de Florianópolis. Uma única colher de chá de estrela de nêutrons teria 10 milhões de toneladas. Isso é mais do que a massa da Grande Pirâmide de Gizé. Mas se as condições forem corretas e a massa do objeto que restou da supernova for grande o suficiente, o resultado é muito mais desastroso do que uma estrela de nêutrons. Nesse caso, o objeto é tão massivo, só que ao mesmo tempo tão pequeno, que ele não consegue se conter e acaba colapsando sobre o seu próprio peso. Conforme o objeto colapsa, os átomos vão ficando confinados em um espaço cada vez menor, até que chega num ponto que a densidade fica tão grande que a velocidade de escape na superfície desse objeto é a velocidade da luz. Nesse ponto, a escuridão reina, porque nem a luz consegue escapar desse desastre relativístico. O que sobrou do que antes era uma estrela supergigante, agora está fora de alcance, escondido do universo. Se tornou um buraco negro. Em estrelas, o que define se elas vão ou não se transformar em buracos negros é a quantidade de massa. E isso é um detalhe importante, porque nós não podemos adicionar massa ao Sol. Mas felizmente existe outra maneira de transformar o Sol em buraco negro. Se você pegar um objeto e comprimir ele o suficiente, fazendo toda a massa dele ficar confinada em um volume extremamente pequeno, a densidade fica tão grande que ele vira um buraco negro. Nós podemos imaginar um cenário hipotético em que nós comprimimos a massa do Sol em um volume tão pequeno que agora o Sol é um buraco negro. Ok, mas quanto que é o suficiente? Nós precisamos confinar toda a massa do objeto em uma esfera extremamente pequena. Pequena o suficiente para que o raio seja tão pequeno que a gravidade desse objeto na superfície seja tão forte que nem mesmo a luz consiga escapar. E isso é o raio de Schwarzschild. E essa é exatamente a definição de buraco negro. O raio de Schwarzschild é o raio do horizonte de eventos, a partir do qual não há volta. Uma vez que você passa do horizonte de eventos, adeus universo, porque para você voltar dele, você precisa ter uma velocidade maior do que a da luz. Boa sorte! Para mostrar o quão densa a matéria tem que estar para se transformar em um buraco negro, se nós quiséssemos transformar a Terra em um buraco negro, nós precisaríamos comprimir toda a massa dela em uma esfera com 1,6 centímetros de diâmetro. Só que o Sol é muito mais massivo do que a Terra. Então, para transformar o Sol em um buraco negro, nós precisaríamos comprimir ele, que hoje tem cerca de 1.400.000 quilômetros de diâmetro, para uma nova esfera com 6 quilômetros de diâmetro. Isso é loucura! Isso é transformar um objeto com a massa do Sol em uma esfera um pouco maior do que a orla da praia de Copacabana. E no momento que o Sol fosse comprimido até virar um buraco negro, o que aconteceria com a vida na Terra? Absolutamente nada.
A gravidade se move pelo espaço na velocidade da luz, e isso é uma das consequências da relatividade de Einstein. Por causa dos 150 milhões de quilômetros separando o Sol e a Terra, a luz do Sol demora cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar até aqui. Isso basicamente significa que não importa o que aconteça com o Sol, ele poderia, sei lá, explodir, nós só saberíamos daqui a 8 minutos e 20 segundos, que é quando a informação desse evento chegaria até nós. Então deixa eu mudar essa pergunta. O que aconteceria com a Terra 8 minutos e 20 segundos depois de o Sol virar um buraco negro? Surpreendentemente, nada. Ao menos gravitacionalmente. Nós temos essa imagem de buracos negros sugando tudo no espaço, quando na verdade isso só acontece com objetos que chegam perto demais do horizonte de eventos. Sim, se você chegasse perto demais do horizonte de eventos, você seria espaguetificado quase instantaneamente e esse seria o seu fim. Mas esse não é o nosso caso. Lembre-se que você está a 150 milhões de quilômetros de distância de um buraco negro que tem 6 quilômetros de diâmetro. Essa distância é inimaginavelmente grande comparada ao tamanho do buraco negro. Ou seja, nós estamos longe o suficiente do horizonte de eventos para estarmos perfeitamente seguros. Na verdade, nós estamos seguros o suficiente para afirmar que todas as órbitas de todos os planetas do Sistema Solar continuariam exatamente as mesmas, como se nada tivesse acontecido. Mas falar não é a mesma coisa que mostrar. Então, olhem a fórmula da aceleração da gravidade. As únicas coisas que influenciam na aceleração da gravidade são a massa do corpo e a distância até ele. Em nenhum momento nós levamos em conta o quão grande esse corpo é ou o quão pequeno esse corpo é. Resumindo, para a gravidade, o tamanho do corpo não importa, o que importa é a massa dele. Se nós trocássemos o Sol por um buraco negro com a mesma massa do Sol no centro do Sistema Solar, a aceleração da gravidade continuaria exatamente a mesma, porque a massa continua a mesma. Não importa se o Sol fosse 2, 3 ou 4 vezes maior ou menor, desde que a massa dele continuasse igual, a órbita de todos os planetas continuaria exatamente a mesma. Isso pode parecer meio difícil de acreditar, mas existe uma boa razão física para isso ser verdade. Imagine uma esfera em volta do Sol, de maneira que toda a massa do Sol esteja dentro dessa esfera imaginária. A aceleração da gravidade sobre qualquer ponto da superfície dessa esfera é exatamente a mesma, porque ela só depende da massa do Sol e da distância até o centro do Sol, que nesse caso é o que nós chamamos de centro de massa. Agora faça o Sol encolher dentro da esfera. Se você calcular de novo a aceleração da gravidade, ela continua exatamente igual. Porque nada mudou, a massa do Sol continua a mesma e a distância até o centro de massa, que é o centro do Sol, também continua igual. O que nós acabamos de fazer foi deduzir a lei de Gauss para a gravidade usando palavras e um experimento mental. Mas a aceleração da gravidade e a órbita dos planetas continuarem iguais não significa que nada mudaria e muito menos que nós sairíamos ilesos. Sem o Sol como fonte de energia, a Terra viraria um planeta extremamente frio. Em poucos dias, a atmosfera se tornaria fria o suficiente para nenhuma forma de vida persistir na superfície. Os oceanos congelariam e toda a vida que nós conhecemos deixaria de existir. Bom, talvez não toda a vida. Alguns seres vivos não dependem da luz do Sol para sobreviver. Colônias de bactérias extremamente resistentes à temperatura, pressão, acidez e salinidade, como as que vivem em ventosas no fundo dos oceanos da Terra, provavelmente nem saberiam que um dia o planeta foi um planeta extremamente iluminado por luz solar e cheio de vida na superfície. E como elas dependem da energia geotérmica, que é a energia interna do nosso planeta, para continuarem vivas, elas provavelmente conseguiriam viver por mais alguns milhões, se não bilhões de anos. Na verdade, esses organismos podem ser a chave para um dia nós encontrarmos vida fora da Terra. Quem sabe nós estejamos procurando errado, nós estejamos procurando vida na superfície, quando na verdade ela pode estar escondida nas profundezas dos planetas. Mas ainda assim, sem o Sol, por mais que essas bactérias continuem vivas por milhões ou bilhões de anos, elas ainda assim estariam dentro de um planeta frio, congelado, orbitando um buraco negro no escuro, sem qualquer chance de um dia serem detectadas por civilizações inteligentes. Elas estariam isoladas para sempre. Muito obrigado e até a próxima.
Você sabia que você pode nos ajudar a fazer mais desses vídeos e começar o nosso podcast? Assine o nosso projeto no Catarse e receba recompensas exclusivas em troca de nos ajudar, como por exemplo participar do nosso servidor no Discord ou ter o seu nome na descrição de todos os nossos vídeos. O link vai estar na descrição.